Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo uma nova lei que foi aprovada recentemente no Congresso, está em vigor desde agosto passado para reduzir o excesso de recursos nos processos da Justiça do Trabalho e outros temas do direito do trabalho contemporâneo. O nosso entrevistado é o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, João Bosco Barcelos Coura, que também é atualmente o titular da 29ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Doutor João Bosco, a questão do cumprimento das leis trabalhistas, como é que isso acontece fora dos grandes centros, nas pequenas cidades, nos estados mais pobres? Nós temos visto uma certa dificuldade, né, no cumprimento efetivo, integral da legislação trabalhista nas pequenas localidades, nos centros menores, talvez por falta de informação, né, das partes envolvidas e também, eu acredito, um pouco pela dificuldade de organização, de mobilização dos trabalhadores, né, porque nessas localidades menores, naturalmente, os sindicatos, as entidades representativas dos trabalhadores têm menos força, são menos organizadas. Agora, a gente sabe que também que, apesar de direito do trabalho ser contemporâneo, ter mudanças, novas leis, lidamos com situações da pré-história ainda, como o trabalho escravo, né? Como que está hoje o combate ao trabalho escravo e de que maneira essa prática ilegal está sobrevivendo aí, mudando até de cara em algumas práticas, em algumas regiões? A Justiça do Trabalho tem procurado atuar em conjunto com os outros órgãos de fiscalização e de repressão ao trabalho escravo, né, junto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho na parte de fiscalização, nós temos procurado atuar com firmeza para extinguir esse tipo de situação degradante, porque é realmente degradante, né, colocar uma pessoa, um grupo de pessoas em situação de trabalho análoga à de escravo. E isso, infelizmente, a gente tem visto acontecer. E ela está mudando a sua forma de atuação, está até associada a outros crimes, como tráfico de pessoas também, e até a imigração também irregular. Essas situações ilegais, não é, de exploração do trabalho humano, naturalmente tendem a criar um vínculo, né, uma interligação com outros ilícitos, né, exploração de trabalho infantil, tráfico de pessoas, enfim. Isso exige do Poder Judiciário e de todos os órgãos encarregados, né, de repressão a esse tipo de ilícito, uma atuação firme. Mais organização e uma lei até mais rigorosa. Parece que, como já não sabemos, que há uma PEC contra o trabalho escravo que tramita há um bom tempo, já quase uma década, no Congresso Nacional para tornar mais rigoroso, penas mais severas nesse caso. A PEC ficou 438, conhecida, né, como PEC do combate ao trabalho escravo, desde que foi proposta, desde que começou a tramitar, recebeu o apoio integral, né, dos juízes do trabalho, e a intenção é coibir o trabalho em condição análoga à de escravidão, com a desapropriação das terras, né, onde for encontrado esse tipo de trabalho, e utilização dessas terras para a reforma agrária. A gente só lamenta que tantos anos e o Congresso Nacional ainda não teve a sensibilidade de atender esse clamor popular. Muito bem, eu tenho mais uma questão sobre trabalho escravo, mas gostaria que antes o senhor fizesse para a gente aqui uma indicação de leitura para os nossos telespectadores, por favor. Leitura, a gente tem que ter muita e em vários segmentos, né? Aqui, embora seja um programa mais relacionado aqui ao trabalho, eu vou me permitir fazer uma indicação de leitura de outro ramo, vamos dizer assim. Até para poder relaxar. Exatamente. E sair do estresse do judiciário, né? E um livro que eu li e gostei muito foi esse, do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. É um livro que não é
porque o livro de autoajuda tem um certo estigma, e esse eu não considero ainda, desse autor, um livro de autoajuda. Ele publicou outros, mas os outros já vieram um pouco mais carregados, né, com esse conteúdo. O livro fala de uma experiência do autor, que é um médico, psiquiatra renomado nos Estados Unidos, e que sempre teve, né, na atividade dele, uma visão muito científica, muito fechada, né, sobre as questões da espiritualidade. E a uma certa altura da vida profissional dele, ele começou a desenvolver uma terapia com uma paciente, e essa paciente manifestou lembranças de vidas passadas durante sessão de hipnose. Então ele começou a investir mais nesse caminho e foi descobrindo não só a solução, né, as questões que afligiam, que afetavam ela, que adoeciam, mas também acabou descobrindo nele próprio, né, a necessidade de uma reflexão maior sobre as questões da espiritualidade. Eu recomendo. Muito bem, uma lição de vida. Obrigado pela indicação. Voltando à questão do trabalho escravo, doutor João Bosco, é uma questão que não afeta só os direitos humanos, também a economia, que o Brasil está envolvido, está com um problema lá fora, por conta até dessa denúncia de trabalho escravo na hora de fazer as suas exportações, não é? Sim, a gente sabe que hoje a economia mundial, né, até para estimular os negócios, né, preza muito pela questão da ética na produção, por exemplo, não estimulando aquisição e negociação de mercadorias relacionadas com práticas criminosas. Com práticas criminosas, com desmatamento, etc. Então, isso tudo desestimula, né? Enquanto a gente encontrar aqui trabalho escravo, exploração de menor, isso não valoriza a nossa economia perante a economia mundial. E todos, ao final, temos responsabilidades sociais, né? Muito bem, eu conversei aqui com o Dr. João Bosco Barcelos Coura, que é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais. Falamos aí sobre temas do direito do trabalho contemporâneo, trabalho escravo também, e sobre a nova lei que pretende reduzir o excesso de recursos usados para retardar os processos na Justiça do Trabalho. Dr. João Bosco, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu, eu agradeço. Nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.